Acho que chegamos. Bem, gente, desculpa aí o pequeno atraso, né? 16 minutos, já não tão pequeno assim. A gente não vai conseguir fazer a transmissão via YouTube, porque houve um problema na conexão ali no notebook. Mas para a semana que vem a gente vai organizar isso, certo? Por isso que a gente demorou um pouquinho. Mas a gente vai fazer por aqui. Vamos embora. Como fizemos semana passada, para quem esteve com a gente, né, e para aqueles que não estiveram acompanhar aí qual o processo, a gente vai ler rapidamente uma mensagem, tá? Para a gente se sintonizar, todos nós mesmo à distância, e seguir da prece inicial, e aí a gente começa o nosso estudo de hoje, certo? Teremos 1 hora aí pela frente, que é o tempo que a live do Instagram limita, né? Na semana passada a gente até continuou numa live seguida, mas eu acho que hoje a gente vai conter nessa primeira live para ninguém se perder, né? Todo mundo conseguir pegar o estudo todo. Então vamos lá. Mensagem 133 do livro Pão Nosso, o mesmo livro que a gente leu na semana passada, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a mensagem 133 tem por título Grande Futuro. E aí Emmanuel destaca um trecho de João 18,36, onde diz o seguinte, uma fala de Jesus que diz pra gente: mas agora o meu reino não é daqui. Muito pertinente. E aí Emmanuel vai comentar pra gente o seguinte: desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos circos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Mestre Jesus, a gente te agradece imensamente a oportunidade de nos encontrarmos juntos, apesar de separados materialmente, mas sem sombra de dúvidas, numa união plena e efetiva dos laços espirituais. Agradecidos a Ti por tudo aquilo que nós experienciamos na vida, seja as situações positivas, sejam aquelas que nós caracterizamos e enxergamos como negativas, mas que mesmo assim trazem para nós crescimento, aprendizado, evolução de um modo geral. Nos abençoa, nos ilumina, nos envolve em todos os momentos de nossa existência, nos acompanhando, pois se contigo ao nosso lado, sem sombra de dúvidas, nós somos muito mais fortes. Abençoa todos nós que cá nos encontramos, aqueles que estão conosco em cada ambiente, em cada lar, e também a todos aqueles que por ora se encontram em sofrimento, em dores materiais. Abençoa-os, envolve-os em Tua paz para que eles possam experienciar as situações com muito aprendizado. Agradecidos por tudo, Mestre amado, nos abençoa hoje e sempre. Que assim seja. Bem, amigos,
e amigas, o nosso tema... para quem não nos acompanhou, né, na última semana, a gente segue as perguntas, tá? O que acontecer aí de questionamento, a gente está aqui com alguns celulares abertos para a gente tentar acompanhar tudo aquilo que for de comentário, até mesmo participações de citação, enfim, que tudo engrandece e tudo auxilia, né? E aí a gente vai observando aqui, certo? Então sinta-se à vontade para participar conosco desse momento. O tema do nosso encontro de hoje acho que todos viram, né, o nosso cartaz, o nosso flyer. Não sei se todos conseguiram decifrar, né, em primeira mão qual era a proposta do nosso encontro de hoje. E aí uma rápida explicação, né? A gente tinha ali no cartaz o Q919, que nada mais é do que uma referência à questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma questão que vai falar do autoconhecimento, né? Então, o nosso tema hoje é justamente a gente refletir um pouco, conversar um pouco sobre o autoconhecimento. E a gente até propôs, né, a pessoa que fez o cartaz teve uma sacada muito legal de fazer um espelho, né? Não sei se vocês observaram isso, né? É um espelho deitado na grama refletindo o céu, né? E aí o textinho até tem muito a ver com isso, enfim. E é justamente essa a nossa proposta hoje, a gente refletir sobre o autoconhecimento. E nada melhor para a gente começar do que usar a própria pergunta, né? O próprio questionamento, que é a base do nosso estudo, né? E aí a gente pega o Livro dos Espíritos, né, a questão 919, onde Kardec vai questionar aos espíritos. Às vezes vocês vão ver meu olhar desviado, tá? Mas é para eu conseguir acompanhar as perguntas e a participação de vocês. Kardec questiona lá no Livro dos Espíritos, aos espíritos, né, qual seria o meio mais prático e eficaz que o homem possui de se melhorar, né, neste mundo e de resistir à tentação do mal, né? É uma pergunta muito, 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 muito pertinente, onde ele vai, né, propor esse questionamento de qual seria essa melhor forma da gente conseguir caminhar na nossa vida, né, nos nossos dias, enfim, numa construção do distanciamento das características negativas que nós ainda possuímos, né? Esse ímpeto da gente se melhorar, da gente progredir, da gente se renovar dia a dia. E aí Kardec vai perguntar qual seria esse meio mais prático, né? Qual é o caminho mais fácil que a gente teria de alcançar esse objetivo, né? De alcançar essa premissa. E aí os espíritos vão responder, né, que um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é uma frase amplamente disseminada, amplamente conhecida, né, por todos nós. Qualquer neófito nos conhecimentos de filosofia vai ter ouvido essa frase em algum momento, né? Ela vai estar ligada a um pensador, apesar de não ter sido ele que falou, né? Essa frase ela se localizava mais especificamente no pórtico do oráculo de Delfos, que era um dos oráculos mais famosos à época da Grécia, e um filósofo muito famoso, que era Sócrates, que costumava frequentar muito esse oráculo. Ele vai cunhar uma frase dele, aí sim, né, que é só sei que nada sei, muito próximo, né, muito baseado nesse ensinamento que ele observou, né, lá no pórtico de Delfos. Porém, né, nós acabamos vinculando muito a frase a ele, e isso não é um problema, né, porque o que vale mesmo aqui é a gente entender a essência desse ensinamento e não necessariamente quem falou ou quem deixou de falar, né? Então os espíritos vão responder para a gente isso, que a melhor forma, né, a forma mais rápida, mais eficaz da gente se melhorar, da gente progredir e, atrelado a isso, da gente resistir à tentação do mal, é a gente conhecer a nós mesmos, né? A gente gostaria de destacar algumas questões aqui que são importantes para a gente já ir consolidando e estruturando o pensamento, porque quando
Kardec pergunta aos espíritos, né, o meio mais prático da gente resistir à tentação do mal. Isso é baseado numa grande questão que muitas vezes a gente esquece, mas que é naturalidade nossa, né? Por natureza, por definição, por criação, nós somos de essência divina, né? Então, não há, no momento em que somos criados, instaurado dentro de nós o mal, né? Deus soberanamente justo e bom, bondade em plenitude, Ele cria seus filhos simples e ignorantes e dotados do conhecimento das leis universais, né? Impresso lá na nossa consciência, configuram-se as leis divinas. E aí, a partir desse momento que a gente ingressa, né, nessa característica de espíritos inteligentes, independentes, enfim, individualizados, a gente passa a trilhar o nosso caminho, dotados também de uma característica que nos é otorgada pela divindade, que é o livre-arbítrio. A oportunidade da gente escolher, né, aquilo que nós vamos querer experienciar. Não há uma rigidez, uma restrição latente daquilo que a gente pode ou não fazer, né? Existe uma recomendação e uma orientação baseada nas leis universais que estão escritas em nossa consciência e que vão orientar o nosso pensamento, né? Mas não são leis rígidas do ponto de vista de nos proibir ou nos coibir de certas ações, né? A gente tem a liberdade de escolher os nossos caminhos. E aí nesse trilhar, né, nesse caminho enfim, que a gente vai trilhando, a gente tem a oportunidade de fazer as escolhas, né? Muitas vezes a gente vai escolher pelo caminho do bem, né? Mas também muitas vezes a gente vai escolher pelo caminho onde o bem estará ausente, né? E aí, quando o bem está ausente, a gente percebe a aparição, de certa forma, daquilo que a gente considera e enxerga como mal. Então a gente vai ter, né, nesse caminhar, essas situações. E aí o Kardec vai justamente perguntar aos espíritos qual seria a forma mais fácil, né, prática, da gente resistir a essa tentação. Porque como não temos o mal em essência, ele acaba se configurando como uma tentação, né, para nós, e não necessariamente como uma naturalidade das nossas existências, né? Até recordo-me de uma passagem do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, onde no capítulo 26º, Humberto de Campos vai narrar para a gente a negação de Pedro, né? Aquele processo ali da negação de Pedro que todos nós bem conhecemos, narrado lá nos Evangelhos. E aí tem um momento que Jesus vai dizer a Pedro, né? O capítulo ele é gigante e se a gente fosse passar, se a gente começasse a falar dele, viraria um estudo, né? O estudo viraria o capítulo do Boa Nova, porque realmente Boa Nova é uma obra fantástica, né? Quem não conseguiu ler até hoje, a gente recomenda bastante. Humberto de Campos ele traz uma visão muito profunda e muito densa de alguns acontecimentos, né, à época de Jesus, que a gente não tem os relatos tão profundos assim nos Evangelhos. Então é uma ótima obra para a gente ler. E aí nesse capítulo 26 especificamente vai ter esse processo, né, dessa fala de Jesus com Pedro. E tem um momento específico que Jesus vai dizer a Pedro o seguinte, que o homem no mundo ele é muito mais frágil do que perverso, né? E essa é uma definição da nossa natureza muito bela, né, muito profunda e muito verdadeira. Que em essência nós somos divinos, né? Nós temos essa natureza divina e tudo mais. Porém, pela nossa fragilidade no nosso caminhar, muitas vezes a gente vai fazer escolhas equivocadas, né? Através do nosso livre-arbítrio e tudo mais. O que não nos configura necessariamente como seres perversos, né? Porque isso nada mais, nada menos deriva, né? Esses erros nossos da nossa fragilidade, do nosso desconhecimento, às vezes da nossa pressa, né? Da nossa volatilidade de ações. Então, isso vem muito a calhar quando a gente pega essa pergunta e vê que Kardec, já lá atrás, né, apesar de ainda ser, assim como muitos, né, na época, um neófito no conhecimento, né, porque às vezes as pessoas esquecem um pouquinho, mas Kardec construiu, né, codificou a doutrina em pouquíssimo tempo, né? Então toda essa carga do conhecimento que hoje a gente tem, de maneira até fácil, de fácil acesso, né, que a gente consegue perceber de maneira mais tranquila,
o Kardec estava mergulhado nisso, né? Tentando entender muita coisa, tentando configurar muita coisa, né? Recebendo diversas respostas, diversos questionamentos também, né? Que ele fazia, que os colegas faziam, enfim. Então, mas mesmo assim, né? Ali naquela época, com a visão daquela época, ele já teve a sacada de observar que a nossa essência, ela quando ele fez essa pergunta, que a nossa essência, ela é para o bem, né? Então, nosso caminhar, a gente tem que resistir a essa tentação que o mal muitas vezes vai trazer para a gente, né? E aí a gente vai ter, voltando, né, mais pontualmente à questão, essa resposta, né, do homem conhecer a si mesmo, né, como uma forma da gente poder construir essa facilidade da gente resistir ao mal. E aí a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente como é que isso pode nos ajudar, né? O conhecimento de si mesmo. Na pergunta seguinte, só para a gente finalizar esse ponto dos questionamentos de Kardec, ele vai continuar com uma outra pergunta, né? Ele tinha essa mania muito boa, né? De responder, de receber uma resposta e em cima dessa resposta ele levantar um outro questionamento, né? E aí ele diz o seguinte, ó: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Essa é justamente a pergunta seguinte, a 920. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está expressamente, precisamente, em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo, né? Porque a frase, como a gente relatou, né, ela era muito antiga. Ela, enfim, vinha, né, já desde a época grega, né, já desde antes de Jesus, inclusive. Então era um conhecimento que já estava na sociedade há muito tempo, né? De certa forma, muitos tinham conhecimento disso, né? A conhecer a si mesmo. Mas o grande desafio é como eu vou fazer isso, né? Como o conhecimento de mim, né? Enfim, como me conhecer vai se tornar algo possível, né? Como eu posso caminhar nessa estrada? E aí quem vai responder essa questão é Santo Agostinho, um espírito que colaborou muito na codificação e que tinha, né, desde sua experiência encarnatória, era muito versado em espiritualidade. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, é uma resposta bem grande, mas vale muito a pena a gente ler. Ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Ele já começa aí com uma proposta bem ousada, né? Que a gente possa, todos os dias, ao repousar a nossa cabeça no nosso travesseiro, né, no nosso local de repouso, fazermos uma análise de tudo aquilo que aconteceu ao longo das horas que antecederam aquele momento do repouso, né? E nessa observância, né, dos atos, das ações, das situações, refletir se houvera feito tudo aquilo que deveria ter sido feito, né? Se não descumpriu algum dever, ou se houve em algum momento, em alguma situação, uma possibilidade mínima que seja de alguém ter uma queixa contra você, né? Então ele já começa aí com essa proposta. E ele segue assim, né, dizendo: foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Por quê? Acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarieis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesses ter feito contra Deus.
depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão sempre motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão o mal que deve ser curado. Continuando, ele vai dizer ainda para a gente que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave de melhoramento individual. Então, Santo Agostinho ele vai dar uma receita muito expressa, muito direta daquilo que a gente precisaria fazer. Mesmo assim, ainda não é algo tão fácil, né? Mas a gente tem pelo menos as orientações que a gente deve, né, repousar. Ao repousarmos, a gente observar aquilo que a gente fez no nosso dia, né, a gente perceber os nossos atos, as nossas ações, refletir se aquelas ações realmente foram bem executadas. Porque ao longo do dia, muitas vezes, quase sempre, a gente não se apercebe daquilo que a gente está realmente fazendo. É claro que a gente não vive num automatismo, né? Porque nós somos seres cientes e conscientes, que refletimos as nossas ações, que pensamos, né, antes de agir, mas mesmo nessa configuração que nós somos dotados, né, nós seres humanos, de pensarmos antes de agir, muitas vezes a gente vai cair em certas situações em que nós vamos trilhar o nosso caminho, né, conduzir os nossos atos, até mesmo nossos pensamentos e nossas palavras de uma forma não tão reflexiva quanto ela deveria ser, né? A gente comete muitas vezes atos, a gente se empreende em algumas situações que, passado ela, a gente olha para trás e reflete, mas por que eu fiz isso, né? Isso deriva muito, claro, das nossas situações ainda, das nossas características negativas que a gente ainda guarda em nosso coração, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a arrogância, enfim, que ainda é característica de todos nós, espíritos imperfeitos em evolução que habitam um planeta de expiações e provas, né? Isso é uma característica nossa ainda, mas que não deve ser aquilo que nos define, né? Porque nós, como já dissemos, somos seres de essência divina. Então a gente precisa passar a observar essas situações de maneira mais profícua, né? Com mais afinco, para que a gente possa realmente pautar os nossos atos da maneira como nós devemos agir, né? Nós temos um compilado de informações que não é restrito à doutrina espírita, né? Isso todos nós sabemos, não é restrito nem ao cristianismo, né? Muito menos às religiões. É algo que está muito além de qualquer configuração taxativa, né? Que são o senso de moral, né? O senso de ética e moral humano, né? Enfim, aquilo que realmente deve ser feito de acordo, né, com a necessidade de cada um, que a gente poderia definir como direitos humanos, enfim, ou como qualquer palavra que queira ser utilizada, que nada mais é do que um conjunto de códigos, religiosos ou não, né, que nos vão orientar as ações, vão fazer com que a gente possa viver de maneira mais condizente com as propostas de unicidade e de união dos povos e das pessoas. Hoje, na nossa configuração, né, como falávamos de espíritos ainda imperfeitos e tudo mais, a gente ainda tem a necessidade, muitas vezes, quase sempre, de refletir as nossas ações, né? A gente precisa muitas vezes parar, questionar, né, enfim, indagar nós mesmos se aquilo é certo ou errado. Isso porque a gente ainda está numa configuração de imperfeição, né? A gente ainda tem muitas características a melhorar. Então a gente precisa ainda desse processo reflexivo muitas vezes. Algo que à medida da nossa evolução, né, quando a gente for atingindo os degraus, vai diminuindo, né? Vai se tornando cada vez mais escasso, porque as leis divinas passarão de maneira mais efetiva resplandecer dentro de nós. Então os nossos atos eles vão passar cada vez mais a estar de maneira corretamente vinculado às leis divinas, o que espaçará e diminuirá, né, gradativamente as nossas ações equivocadas. Isso é algo que está lá na frente, né, mas que vai ser possível, claro, a todos nós. Mas na nossa configuração atual, a gente ainda precisa muito disso que Santo Agostinho propõe, né, que ele próprio fazia,
Porque muitas vezes, né, como a gente disse, a gente perde esse cerne de ações corretas, né, e passa a fazer e a trilhar muitas vezes ações equivocadas. E nesse caminhar a gente acaba se distanciando muito daquilo que é a nossa essência, a nossa realidade e a nossa necessidade, né? Muitas vezes a gente vai ter situações e, enfim, de pessoas e tudo mais que se distanciam tanto daquilo que era o objetivo inicial, que acabam se perdendo e às vezes nem percebendo de que aquele objetivo inicial continua ali do lado dele, né? E tem uma história bem interessante que foi escrita por um escritor italiano que inclusive era cético, né? Ele era completamente materialista e acaba em um determinado momento da vida dele se dispondo à crença católica, né? Ele vira católico. E aí ele tem uma historinha que é muito interessante, onde ele diz o seguinte, que em determinado momento da vida um homem decidiu sair para o mundo à procura de felicidade. Vai lembrar muito a parábola do filho pródigo, né? E aí esse homem, né, que vivia numa pobre casa, num casebre e tudo mais, fecha sua porta e parte com a disposição de percorrer todos os caminhos da terra, né, atrás do espaço que pudera fazê-lo feliz, né? Sem medo, sem receio, ele deixa tudo aquilo que ele possuía e vai em busca desse local que o pudesse fazer feliz, né? E ele sai com a certeza de que iria achar e tudo mais, iria rodar todo o mundo com esse desejo, né? E aí, em todo lugar que ele chegava, ele costumava reunir um pequeno grupo de pessoas e explicava a ela esse plano dele, né, de ser feliz. Eu tenho esse plano para ser feliz e tudo mais. Porém, apesar dele demonstrar, né, esse sentimento, essa necessidade, esse desejo de ser feliz àquelas pessoas, apesar dele convidar essas pessoas a ir em busca de montantes materiais, de bens, né, enfim, bens financeiros, montes de ouros, regiões que pudessem ser benquistas financeiramente, que pudessem fornecer àquelas pessoas materiais, né, de grande apreço financeiro, muitas daquelas pessoas nem demonstravam interesse em segui-lo, né? E ele geralmente seguia, né? Após a reunião com aquele grupo, ao dia seguinte ele partia em busca de outra cidade, de um outro local, para ver se finalmente iria encontrar as pessoas que o iriam proporcionar ou ajudá-lo a encontrar sua felicidade. E aí ele vai, né? Anos e anos, países em países, enfim, sem noção de tempo, percorrendo esses espaços, né? E, enfim. Só que aí chega um dia que ele estava envelhecendo, né? A naturalidade da vida, que nós vivemos num ciclo, né? Nessa matéria, a gente nasce, cresce, experiencia, envelhece, a matéria cansa, o espírito não, né? E aí a gente precisa mudar de roupagem, né? Então essa matéria que a gente se reveste hoje, ela desfalece e a gente segue no plano espiritual à medida de nossas necessidades e partimos em busca de uma nova experiência reencarnatória, né? Então ele chegando nesse momento onde ele estava se percebendo já muito idoso, muito velho, né, muito cansado, e mesmo assim, né, mesmo depois de tantos anos, ainda sem ter encontrado essa felicidade, já com as mãos gastas, as roupas, né, maltrapilhas, enfim, cabelos já bem brancos, os calçados nos pés já todos bem desgastos, e nessa situação toda ele também já se encontrava muito cansado, né, muito cansado de procurar essa felicidade que ele tanto buscava e não encontrava. E aí ele acabou desejando parar frente a uma casa antiga, que ele olha de longe, vê os vidros dessa casa quebrados, vê o mato cobrindo o canteiro de jardim, vê poeira invadindo salas e quartos através das frestas da janela, e vê que pássaros tinham construído ninhos dentro daquela casa. E aí ele olha para aquela casa desprezada, sem dono, e ele decide
que iria construir a sua felicidade naquela casa. De longe, ele observando aquela casa, ele decide que vai arrumar o telhado, que ele vai colocar novas janelas, vai trocar os vidros, vai cuidar do jardim, vai pintar as paredes e as portas, e assim ele iria iniciar a cantar a canção da sua felicidade. E ele toma essa decisão: a partir de hoje eu serei feliz nessa casa. E aí ele vai se aproximando desse recinto, adentra a essa casa, né, passa o portão, passa o jardim, empurra a porta e entra. E quando de repente ele, dentro dessa casa, percebe o ambiente onde ele estava, ele se sente, de certa forma, um pouco imóvel, pois ele consegue observar que aquela era a mesma casa que ele houvera deixado lá no começo, né, em busca da felicidade no exterior, né? Então, muitas vezes a gente constrói a nossa vida buscando, né, como esse Senhor passa aí a história inteira, né, buscando resgatar ou conquistar a felicidade nos bens exteriores, né, naquilo que está fora, e esquecendo que na verdade essa felicidade seria construída única e exclusivamente no nosso interior, né, dentro de nós. É claro que aqui a gente usa a metáfora, né, da história que o escritor vai fazer para a gente, mas que vai estar realmente muito ligado àquilo que é de essência, né, que muitas vezes, quase sempre, a gente vai se preocupar muito com essas características e condições exteriores, e esquecendo que a construção, né, de tudo começa no íntimo. Não há uma construção que se faça na sociedade que não comece pelo íntimo das pessoas. Não tem como, né? Toda grande mudança, toda grande alteração social, ela vai começar no íntimo de alguém, né? Todo movimento cultural, social, político, econômico vai começar no íntimo de alguém. Toda revolução científica vai começar no íntimo de alguém, né? Porque a sede das ações e das situações é o ser espiritual que somos, né? E não os atributos exteriores, os artefatos exteriores que a gente possui para construir determinadas situações, né? Então é importante que a gente reflita isso, para que a gente possa realmente entender a necessidade do autoconhecimento. E por que a gente precisa entender essa necessidade do autoconhecimento? Porque ele não é algo fácil de se fazer, né? Nós vivemos numa sociedade onde costumeiramente, corriqueiramente, cotidianamente, nós nos escondemos das pessoas, né? A gente se distancia de demonstrar aquilo que realmente somos para os outros, numa busca por aceitação coletiva, numa busca por encaixar, né, em determinados grupos sociais, enfim. É claro que a gente não pode falar das pessoas especificamente, né, dos indivíduos no íntimo. A gente só pode refletir essas questões do ponto de vista de generalidade. Porque eu sei que muitas das pessoas, né, até mesmo talvez muitos de nós que estamos aqui nesse momento assistindo e compartilhando informações, a gente já esteja distanciado disso, né? Mas apesar de existir esses indivíduos que já conseguem se distanciar disso, a característica geral, né, da sociedade é uma busca muito por essa aprovação exterior, né, e de certa forma um distanciamento do ser espiritual que somos e do íntimo que nós carregamos. E atrelado a isso, ainda tem a questão de que nesse caminhar, né, a gente acaba, de certa forma, temendo a nós mesmos ou querendo realmente se distanciar da nossa configuração pelo fato da gente temer aquilo que nós vamos encontrar, né? Parece até contraditório, mas é real, que muitos, né, se escondem de si mesmo, né? Parece algo impossível de se fazer, mas é algo que acontece, né? A gente se envolve tanto numa imagem, numa configuração, que a gente acaba se distanciando daquilo que é a nossa, aquilo que nós realmente somos em essência, né? E aí Joana de Ângeles,
que é a grande referência no movimento espírita de informações de construção íntima, né, por todo o trabalho que ela tem nas suas obras, principalmente na sua série psicológica, ela tem uma mensagem que se chama Terapia do Autoconhecimento, que está num livro bem antigo de Joana, que é Momentos de Iluminação. São vários livros que têm título de momento: Momentos de Iluminação, Momentos de Prosperidade, Momentos de Meditação, enfim, é uma série bem antiga, mas que tem essa mensagem, Terapia do Autoconhecimento, que é muito interessante. E aí a gente gostaria de destrinchá-la junto com vocês, devido à dimensão e à importância das palavras que ela nos traz. Ela começa para a gente dizendo o seguinte: silencia as ansiedades do sentimento e acalma os tormentos, reflexionando em torno das tuas reais necessidades. Aprofunda a autoanálise e tenha a coragem de te desnudares perante a própria consciência. Então, a gente começa aqui, né, com aquilo que é de princípio e de necessidade para a gente começar a trilhar esse caminho do autoconhecimento. A gente saber silenciar os nossos anseios que estão carregados de ansiedade, né? Que a gente saiba acalmar os nossos tormentos e nesse ímpeto a gente passar a refletir as nossas reais necessidades, né? Isso é de tamanha importância justamente por esse fato que a gente estava narrando um pouquinho outrora, né? Desse caminho que nós muitas vezes trilhamos de uma busca excessiva pelos aspectos exteriores, né? Esquecendo que a real necessidade é aquilo que nós carregamos dentro de nós e que nós conseguimos construir dentro de nós, né? Certa feita ouvimos de um espírito que disse o seguinte, que é algo natural para todos nós, né? Prospecção financeira passa, beleza anatômica passa, jovialidade do corpo passa, né? Tudo isso passa, tudo isso realmente tudo isso se esvai em algum momento, né? Não tem ninguém que vá viver pela eternidade com prospecção financeira, até mesmo porque nós, enquanto espíritas, temos o conhecimento dessa oscilação, né, de experiências. Às vezes a gente vem com uma boa condição financeira, às vezes não, né? Então passa, se não passa nessa vida, passa na próxima, né? Beleza anatômica passa, em algum momento passa, né? Jovialidade também passa, do corpo pelo menos, né? A do espírito pode permanecer com a gente para sempre, mas a do corpo passa. Então são situações que muitas vezes a gente se esforça por construir ou por obter, mas que não é a real necessidade, né? E por isso que Joana vai recomendar para a gente silenciar todas essas questões. Não quer dizer desprezá-las, né? Mas ao menos silenciar os anseios, os ímpetos que a gente tanto endereça para elas, e aprofundar a nossa autoanálise, né? E ter essa coragem da gente desnudar a nós mesmos perante a nossa consciência, que isso é um grande desafio, né? A gente conseguir mergulhar dentro de nós, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se a gente responde ela agora ou depois. Sempre tento fazer reforma íntima, o que é muito difícil, mas ultimamente tenho visto e vivenciado discussões pelo isolamento social, talvez estresse de convivência. Contudo, como espírita, qual deve ser minha postura? Essa é uma boa pergunta, né? A gente está realmente nesse momento aí, nos isolamentos, né, sociais, muitas coisas se colocam, né, e aparecem, que na verdade elas não são novas, né? Elas sempre estiveram lá, porém convivência gera aprendizado, gera observância, né? Quando a gente vive na volatilidade dos dias, que é aquilo de natural para todos nós, a gente acaba não percebendo muitas questões, né? Porque a gente está ali o dia todo fora de casa, chega e passa um tempo muito pequeno, né, com as pessoas que moram no nosso lar. Então, do nosso lar, o lar físico, tá? Não a colônia espiritual. Então a gente acaba não percebendo muitas questões, né? Só que aí agora a gente está no momento, né, já faz quase 2 semanas que estamos em casa,
Então as situações começam a aparecer, né? Coisas que a gente ainda não tinha percebido, não só nos outros, mas e principalmente dentro de nós, começam a se tornar mais visíveis, porque a gente está tendo um tempo maior de mergulho interior, a gente está tendo um tempo maior de silêncio, né? De resguardo, enfim, íntimo. E aí tudo isso se prolifera. De reflexão, né? E é claro que vão aparecer os problemas, né? Mas como espírita, devido ao conhecimento que temos, a gente tem uma necessidade, né, de ser um pouquinho diferente daquilo que a normalidade acredita ser normal, né? Então, numa situação de desavença, muitas vezes, eu gosto muito da música de Denis Soares, eu sempre cito essa música com os meninos, em todo lugar que eu vou, que é Livre Mortal, Livre Mortal, onde ele diz, né, mais do que ter opinião, é tão bom poder deixar que as nossas atitudes possam tudo transformar. Porque muitas vezes a gente fica nessa necessidade de se mostrar certo, né, de querer estar certo, que a gente perde, todo mundo perde, né? A gente vai no ímpeto de ganhar uma discussão, mas todo mundo acaba perdendo, os dois lados, né? Ele diz, né, mais do que ter opinião, é tão bom poder deixar que as nossas atitudes possam tudo transformar, né? Que a gente se distancie um pouquinho dessa necessidade da gente ter razão, da gente querer ser o certo, né? E a gente fazer a nossa parte, né? O exemplo, ele é muito mais efetivo do que uma palavra, sabe? Não que a palavra não seja efetiva, ela é, mas o exemplo é muito mais. Confúcio já diria, né? A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então a gente precisa ter um pouquinho desse sentimento, né? Principalmente nós que temos conhecimento espírita. Se uma situação de entrave, de embate acontecer, que a gente saiba silenciar, né? Lembrando que Jesus já houvera dito que muitas vezes a gente tenta enxergar o argueiro no olho do nosso irmão, mesmo tendo uma gigante trave no nosso, né? Então é importante a gente ter esse sentimento, né? E essa noção da gente tentar fazer esse silenciar, né? Esse é o caminho do espírita nessas situações. E aí Joana continua dizendo pra gente, espero que eu tenha respondido, tá? Enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência no teu comportamento. Enfrenta-as uma a uma, não as justificando nem as escamoteando sob o desculpismo habitual. Resolve-te por sanar a situação aflitiva dos teus dias, optando pela aquisição da saúde. É algo muito importante da gente fazer. Desculpismo, complexo de vítima, já não é algo mais para nós, assim, na nossa situação, sabe? A gente tem que reconhecer que nós temos um papel direto em tudo aquilo que se opera na nossa vida, né? É claro que a gente não precisa ir caminhar para uma estrada de autocobrança excessiva, não é esse o caminho também, né? Mas a gente ao menos tem que saber condicionar os nossos pensamentos e as nossas visões para entender, né, aquilo que nós passamos como uma necessidade para o nosso crescimento, né? E não cair no equívoco de tentar criar um caminho de justificativas para as nossas ações equivocadas, sabe? A gente precisa realmente entender que nós temos um conhecimento, que nos oportuniza essa mudança de atitude, né? E a gente não pode deixar que ele se perca, né? A gente tem que valer-se dele. E aí Joana coloca muito claro aqui, que a gente tem que resolver, sanar a situação aflitiva dos nossos dias. Tem que ser uma resolução nossa, tem que ser um desejo nosso, né? A mudança, ela é algo que parte do nosso íntimo, do nosso querer, né? Não é algo que vem externo, né? Mais uma vez voltando a essa dualidade, né? do íntimo e do que corre fora. Ela continua dizendo para a gente o seguinte, conscientes de que és o que fizestes de ti e poderás ser o que venhas a fazer de ti próprio, não postergues a decisão do autoencontro. Enquanto a anistia da mentira te obnibile o raciocínio, transitarás de um para outro problema sem que consigas a paz real. Reunirás valores de fora que perdem o significado, logo são conseguidos, anelando pelo bem-estar fugidio que se te anuncia e logo desaparece, né?
Então, quando a gente fica nessa situação de desculpar-se excessivamente, né, de não iniciar realmente aquilo que a gente precisa modificar, a gente cai nesse ciclo vicioso, né, num círculo que nunca terá fim, a não ser que nós desejemos que ele esteja, de estar sempre angariando situações que são pueris, que passam de maneira muito rápido, né? Ela coloca aí que a gente vai acabar reunindo esses valores de fora, que muitas vezes, quase sempre, vão perder o significado tão logo a gente conquista, né? São coisas que perdem o significado muito rápido, que são muito pueris, né? A gente conquista e logo à medida que a gente conquista, a gente já perde o gosto daquela conquista, já quer uma conquista maior e maior e maior. Por quê? Porque a gente continua nessa busca de coisas exteriores, né? Coisas que são passageiras, coisas que não são efetivamente contínuas. Ela ainda continua dizendo: o homem que se conhece possui um tesouro no coração. O discernimento que o caracteriza é a sua luz acesa no imo, apontando-lhe rumo. Conhecendo a fragilidade da veste carnal, valoriza cada hora e aplica-a bem, vivendo-a intensamente, em cujo comportamento recolherás os melhores frutos. Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma proposta de libertação. Então a gente tem como um presente realmente essa oportunidade de mergulhar dentro de nós, porque ela vai construir uma característica e uma condição de algo que ninguém vai conseguir derrubar, né? Uma pessoa que é bem resolvida consigo, mesmo nas suas imperfeições, né? Que sabe dos seus erros, que sabe das suas condições ainda né? de imperfectude, ela é tão bem resolvida, né? Já que ela conseguiu construir isso dentro de nós, que pouquíssima coisa vai afetar ela do ponto de vista exterior, né? Ela consegue vivenciar as situações, tirando daquelas situações aquilo que ela realmente precisa tirar, né? Sem criar confusões, sem entrar em situações de embate com os outros, pelo simples fato daquela pessoa ter apontado alguma situação que ela tenha, sabe? Então são situações que a gente precisa construir para que a gente tenha essa construção mais firme dentro de nós, né? Ela ainda continua, já quase terminando. Começa pelos vícios sociais da mentira, da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do comportamento, na inveja, no ciúme, no ressentimento, no rancor e no ódio. Posteriormente, elabora medidas educativas às dependências aos alcoólicos, ao tabagismo, às drogas alucinógenas, à luxúria, aos distúrbios da conduta e às investidas das alucinações psicológicas. Cada passo certear uma conquista nova, né? Então a gente precisa fazer essa construção, e Joana dá um caminho muito desenhadozinho para a gente, né? Iniciando por esse distanciamento, por essa ressignificação daquilo que são vícios mais fáceis e patentes da gente observar, né? A nossa mentira, aqui, os nossos, né? Enfim, as nossas maledicências, atos de calúnia, de mentira, pessimismo, suspeita, né? E seguidamente passando para os dramas de comportamento, inveja, ciúme, ressentimento, rancor e ódio. Por que a gente precisa começar por aí? Porque tudo aquilo que se opera e que se vislumbra, né? Que se desdobra no mundo de negativo, brota nessas condições, né? Então, por exemplo, ela vai dizer que a gente posteriormente vai se preocupar mais detidamente com os vícios materiais, né? Com as dependências dos alcoólicos, tabagismo, drogas, luxúria, distúrbios de conduta, de âmbito sexual, enfim, investida de alucinações psicológicas. Por que isso tem que estar, de certa forma, no depois? Porque se eu não cuido da causa, o efeito ele vai continuar acontecendo. Eu posso conseguir me distanciar dele por um momento, mas ele acaba retornando em alguma situação, porque eu não apaguei a causa, né? Por isso que a gente vai ver muitas pessoas que se distanciam dos vícios, né, materiais, mas que depois voltam, e muitas vezes voltam com intensidade muito maior, porque justamente não conseguiram se distanciar daquilo que realmente precisava ser feito, que era a construção de um caminho, de uma situação de elevação das suas características e se distanciando das condições negativas do ponto de vista moral, né? Porque todos os vícios e todas as virtudes
se iniciam, se principiam nas nossas características íntimas, né? E não naquilo que é externo. Então é preciso a gente ter esse esforço. É claro que a gente não vai deixar, por exemplo, se a gente tem um vício material, o esforço por domá-lo lá para frente. Não é isso. A gente pode fazer ao mesmo tempo, mas a gente não pode esquecer de que se distanciar desse vício, né, desse vício material, também tem que estar atrelado a uma mudança das nossas características morais, porque senão eu vou me distanciar dele temporariamente e muito possivelmente eu acabo retornando, porque as minhas condições morais continuam as mesmas. Então é algo que tem que estar intrinsecamente vinculado, né? É uma construção mútua em ambos os lados. E ela continua dizendo para a gente: toda vitória, por pequena que se te apresente, significará um avanço. Como os condicionamentos são a segunda natureza e a natureza humana, gerarás hábitos salutares que te planificarão em forma de equilíbrio e paz. Toda terapia eficiente impõe disciplinas saudáveis, às vezes ásperas, cujos resultados chegam à medida que são utilizadas. Na do autodescobrimento, a coragem e o interesse pela própria realização facultarão as forças para que não desistas no tentame, nem te entregues à acomodação mental que te informa ser impossível executá-la. Começa hoje e agora, aguardando que o tempo realize na cura o ciclo que investistes para que se te instalassem os distúrbios. Então, a gente precisa ter esse caminhar, né, iniciado. A gente não vai conseguir dar os saltos quânticos, né? Às vezes a gente vai querer, ou enfim, às vezes demandar que a nossa melhora ela aconteça do dia para a noite. E isso não é possível, né? A nossa transformação ela é gradativa, ela é lenta, né? Ela segue um curso que vai estar vinculado às necessidades das nossas experiências ao longo de muitos anos, né? Ela não é algo que brota da noite para o dia. Então a gente precisa entender isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa iniciá-la, porque se a gente não inicia hoje, a gente está postergando para amanhã algo que a gente poderia já iniciar a transformação no agora, né? Muitas vezes a gente escuta algumas falas, né, entre espíritas que vão tentar ou vão pensar numa possibilidade de postergar para a vida posterior coisas que poderiam já estar modificando nesta, né? Baseado, claro, na reflexão das sucessivas reencarnações, que é uma certeza que nós temos. Só que aí acaba caindo, né, num ciclo vicioso, porque se hoje eu estou querendo, né, postergar para o amanhã, muito possivelmente no amanhã eu vou cair nessa mesma configuração. É o que Joana coloca como sendo a acomodação mental que por vezes nos assalta, né, de nos colocar em situações ou no entendimento de que nós somos desprovidos das potencialidades necessárias para fazer a nossa mudança. E na verdade é completamente contrário disso, né? Cada um de nós carrega em si tudo aquilo que precisa para fazer a sua transformação, né? Precisa inicialmente, claro, ter essa coragem de se reconhecer, né, de mergulhar em si mesmo, de fazer esse processo do autoconhecimento, né, do olhar para dentro de si. Não é algo fácil, muitas vezes não vai ser algo agradável, mas é algo necessário, né, é algo que a gente precisa realmente fazer, porque cada um de nós só conseguiremos startar o nosso processo de melhora quando a gente reconhecer aquilo que a gente tem de negativo, né? Ninguém vai combater o egoísmo se não percebe que é egoísta, né? É algo muito lógico isso. Então a gente precisa iniciar esse processo de reconhecer as nossas potencialidades, mas também de reconhecer aquilo que a gente ainda carrega de negativo dentro de nós, né? É algo que nós todos temos ainda. Mas isso tudo, né, lembrando e sentindo que é apenas um caminho para a gente alcançar o nosso objetivo, né? E a gente não pode, ao entrar nesse processo de mergulho íntimo, interior, e começar a se deparar com as características que nós ainda possuímos, nos amedrontarmos ou, de certa forma, querermos nos penitenciar de maneira demasiada, né? A gente não pode ir por esse caminho,
porque nós não podemos, e se a gente inicia nesse caminho, a gente passa também a entrar num ciclo vicioso, né? Num ciclo auto-obsessivo, onde a gente sempre vai se colocar para baixo, onde a gente nunca vai se achar merecedor das potencialidades e das situações que vão se desdobrar na nossa vida, né? Como um convite à nossa melhora, como um convite ao nosso progresso. Então a gente precisa iniciar esse autoconhecimento, sim, mas que esse autoconhecimento seja preenchido, seja abraçado por um amor por nós mesmos, que precisa existir para que ele possa acalantar os nossos pensamentos e os nossos olhares para quando a gente se deparar com aquilo que nós ainda carregamos dentro de nós, né? Então é o começo, né? E a gente precisa principiar isso. A gente precisa iniciar a nossa vitória, como Joana de Ângeles diz, né? A vitória sobre as nossas características negativas, sobre aquilo que a gente ainda tem de necessidade de construir. Esse é o caminho, né? A gente mergulhar dentro de nós, a gente reconhecer aquilo que nós temos, né, de necessidade. Lani me disse que nós temos pergunta. Diz aí, Lani, para mim, por favor. Se faz necessária a ajuda de um coach espiritual para traçar uma melhor e mais curta rota para a nossa evolução espiritual? Se faz necessário um encontro espiritual? Coach. Um coaching? Veja, a necessidade de um coach. Eu acho que nós somos, nós temos tudo aquilo que a gente precisa ter para ser nosso próprio coaching, sabe? Não há uma necessidade de uma pessoa exterior que venha nos dizer aquilo que a gente precisa fazer. Talvez até a gente tenha esse caminho, a gente tenha essa pessoa, e essa pessoa já existiu, que foi Jesus, né? Jesus, ele traz pra gente tudo aquilo que a gente precisa trilhar como necessidade para o nosso caminhar, né? Tá lá, todas as orientações. Dali para frente, a única coisa que a gente precisa fazer é escolher, né? A gente não precisa de uma pessoa que venha nos direcionar, nos mentorar, dizer aquilo, olha, o caminho é esse, o caminho é aquele. Não, a gente já tem um caminho, né? A gente sempre teve esse caminho, porque as leis divinas, como a gente disse lá no comecinho, estão escritas na nossa consciência. Então, em nenhum momento nos faltou as potencialidades necessárias para a nossa manifestação divina, de certa forma. Nunca faltou isso, né? Mas, claro que com as nossas escolhas, né, com o nosso caminhar, a gente vai suplantando, a gente vai apagando, abafando essas potencialidades que a gente tem, e aí vai se fazendo mister alguns personagens para nos recobrarem a consciência, né? Nos recobrarem a noção, né, daquilo que a gente precisa trilhar. Mas assim, essa necessidade de que alguém exterior venha, né, te orientar e te direcionar, isso não existe, né? Porque a única pessoa capaz de te transformar é você mesmo, né? A única pessoa capaz de fazer a mudança que precisa ser feita no seu íntimo é você mesmo. Não existe uma outra pessoa com essa potencialidade. Não existe quem quer que seja que tenha o poder de te direcionar ou de te orientar, orientar até vai, mas te direcionar, te maquinar de certa forma, digamos assim, para algo que você precisa construir. Não tem, né? Só você mesmo, né? Por isso que é preciso a gente fazer esse mergulho íntimo, né? Sem receio, sem medo, né? Se dispor mesmo a se conhecer. Gente, é algo realmente surpreendente e desafiador, mas a gente não precisa ter medo, porque a única pessoa que vai realmente observar isso é você, né? Você não vai precisar sair por aí na rua dizendo aquilo que você tem de negativo, né? Se é esse seu receio, que as outras pessoas vejam aquilo que você ainda tem a melhorar. Mas a gente não vai precisar fazer isso, né? É um exercício íntimo, consciencial, né? É você mergulhar dentro de si, perceber as potencialidades que você já possui, perceber aquilo que você ainda precisa regulamentar e a partir daí a gente começar essa edificação, certo? Enfim. Então é isso que o autoconhecimento vai servir para nós, né? Essa potencialidade da gente modificar tudo aquilo que a gente ainda tenha de negativo, né? E fazer resplandecer tudo aquilo que a gente possui já de positivo, né? Então o autoconhecimento serve para isso. E por isso que, retornando, né, para a gente encerrar, que já estamos chegando aos 60 minutos, para não ficar aquela suspensa da live acabada, né?
retornando àquilo que a pergunta que os espíritos dão a Kardec, né? Por isso que o autoconhecimento vai ser tão importante. Por isso que ele vai ser a maior ferramenta que nós vamos possuir no nosso meio, na nossa vida, para nos modificarmos, nos transformarmos e resistirmos a essa tentação que eventualmente nos assalta de nos distanciarmos das leis divinas. Justamente pelo fato de que, com o autoconhecimento, a gente se torna senhores de nós mesmos,